Sanae Takaichi, atual primeira-ministra japonesa, que se autodenomina como a Dama de Ferro do Japão, dissolve o parlamento, antecipa as eleições e tende a ter, com a sua alta popularidade, um parlamento que apoie muito mais as suas medidas econômicas. Só que até inspirada em Shinzo Abe, o seu tutor, antigo primeiro-ministro japonês, pretende fazer políticas fiscais e políticas econômicas que estão gerando o temor de uma irresponsabilidade fiscal. Pode culminar não só com uma crise no Japão, mas, segundo alguns analistas econômicos mundiais, até mesmo uma crise econômica global como a de 2008. Será que existe essa possibilidade? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Galera, presta atenção que eu tenho uma dica sensacional para vocês. Se você, assim como eu, depende muito assim de internet, de informações, compartilha informações no celular, no seu notebook e tal, saiba que você está com a sua segurança comprometida, porque existem pessoas de má fé que querem ter acesso às suas informações. Eu ainda que ganho a vida, né, muito no mundo digital, preciso reforçar muito. E para isso, eu utilizo o melhor VPN do Brasil, que é o VPN do Surfshark. Eu estou falando de um VPN que ele consegue fazer uma espécie de criptografia das informações quando eu vou fazer algum tipo de transferência de dado para que pessoas de má fé não tenham acesso às minhas informações. Eu me sinto hoje até confiante para fazer, por exemplo, uma conexão do meu celular para fazer uma transferência bancária tal, até o Wi-Fi público, porque o VPN ele consegue fazer mudanças constantes de IP para promover e aumentar minha segurança. Além da questão da segurança, a gente fala de outras usabilidades, como, por exemplo, mudar a sua geolocalização. E olha que existem centenas de servidores, com centenas também de países diferentes, para garantir que você tenha acesso a benefícios exclusivos. Por exemplo, professor, tem uma série da Netflix que só saiu nos Estados Unidos. Você consegue mudar a sua geolocalização e ter acesso àquele conteúdo exclusivo. Professor, vou fazer uma viagem. De verdade, só nesse tipo de programação o VPN já se paga. Porque você mudando sua geolocalização e escondendo ali o seu IP original, né? Você consegue ter acesso a promoções exclusivas que não são determinantes da sua região. Sabe que muda preço, tá? De hotel, de passagem, de aluguel de carro tal, de acordo com a sua geolocalização. Professor, mas é legal? Não é legal, tá? Isso é amplamente utilizado no Brasil, até mesmo por agências federais. Empresas estatais usam VPN. É uma coisa totalmente legítima do Estado brasileiro, tá? Eu uso, fiquem tranquilos que não tem nenhum tipo de problema. Para você ter acesso ao melhor VPN, vou deixar para vocês o link na descrição, cupom Ricardo, que ele vai te dar 4 meses extras e você pode compartilhar com outras pessoas, pode compartilhar com outros equipamentos, videogame, notebook, celulares. De verdade, galera, para sua segurança e para tantas usabilidades, fica mais barato que uma balinha. Então, link na descrição e tem acesso ao Surfshark, que é o melhor VPN do Brasil. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Japão ele está passando um momento muito singular da sua história, tanto do ponto de vista militar, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Do ponto de vista militar, a Sanae Takaichi, recém-eleita primeira-ministra do país, e que tem uma postura muito mais linha dura do que os seus antecessores, como o Shigeru Shiba, tudo tal. E tem como seu tutor, como seu mestre, vamos colocar assim, o Shinzo Abe, que já foi primeiro-ministro do Japão, ela promete remilitarizar o Japão. Inclusive, existe a possibilidade, além do aumento dos gastos militares, até da instalação de armas nucleares, se não próprias, pelo menos em coordenação, uma espécie de convênio com os Estados Unidos. Isso é muito sintomático do Japão, porque o Japão tem uma resistência muito grande nessa militarização para ataque. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a própria Constituição japonesa definiu o exército japonês como exército de defesa, como se fosse uma espécie de pedido de desculpas pelo que os japoneses fizeram no final do século XIX e começo do século XX, dentre outras atrocidades, né? Invasões no Extremo Oriente, Sudeste Asiático e por aí vai. Ou seja, é um momento novo para o Japão. O Japão, ele pretende, por exemplo, reativar o seu programa nuclear, mesmo depois do acidente de Fukushima que aconteceu em meados dos anos 2010, o que mostra, mais uma vez, que a Sanae Takaichi não está muito preocupado com essas questões e alega que ela vai fazer, Japan is back, né? Vamos trazer o Japão de volta, absorvendo o melhor que o Japão tem a oferecer do ponto de vista econômico. Geopoliticamente, o Japão está numa posição muito complicada também, porque a gente fala de um país que está cercado por inimigos regionais, com disputas territoriais, com a Rússia, com a China, com a Coreia do Norte constantemente fazendo testes e disparando mísseis
próximos ali da sua zona econômica exclusiva, do mar ali japonês. Então o Japão, com o apoio dos Estados Unidos, pretende se tornar uma grande potência, ou pelo menos aumentar sua presença militar no Extremo Oriente. Do ponto de vista social, o Japão também atravessa grandes dificuldades, principalmente por conta de uma queda da taxa de natalidade. Para vocês terem uma noção, a taxa de fecundidade do Japão, que é o número de filhos por mulher em idade fértil, só é maior que a da Coreia do Sul. Excetuando, a gente fala de uma taxa de fecundidade abaixo de 1. Ou seja, se pegar todas as mulheres em idade fértil do país, de 14 até 49 anos, na média, elas têm menos de um filho. Do ponto de vista de envelhecimento populacional, mais de 30% da população tem acima de 65 anos e até 2060 o Japão vai reduzir a sua população em um terço por conta do número de mortes. Hoje, para cada nascimento, na média, 2 pessoas morrem. É um país que está envelhecendo, está não acabando, né, mas está reduzindo a pé a população economicamente ativa, a população que está voltada ao mercado de trabalho e sem grandes perspectivas de melhora. O Estado japonês vem tentando promover políticas econômicas, políticas sociais, até políticas culturais de incentivo à natalidade, mas isso não vem apresentando resultados. E por conta dessa estagnação econômica promovida pelas questões sociais, tudo tal, e pelo aumento do custo de produção, o Japão é um país extremamente tecnológico. O Japão ele tem uma economia muito singular adotada nos últimos anos, e eu diria que o Shinzo Abe, com seus Abenomics, talvez tenha sido a grande referência disso. O Japão ele adota uma taxa de juros muito baixa, às vezes zero, às vezes negativa, para tentar incentivar a atividade econômica do país, para que o Japão saia dessa estagnação econômica. Por quê? Os juros, ele é o preço que você paga para ter acesso ao dinheiro. Só lembrando, galera, tá? Eu sou professor de Geografia, Geopolítica e Atualidades, não sou professor de Economia, sou um grande interessado, leio muito, mas talvez eu incorra aqui alguns erros, né, conceituais e tal. Super favorável a vocês deixarem no comentário caso tenha algum tipo de correção, tudo tal, mas calma, né? O professor é burro, ele é desinformado, ele é um grande idiota, ele está vendido para os chineses, para os russos, para os americanos. Eu não estou vendido para ninguém, tá? Eu tento fazer aqui o meu trabalho da maneira mais didática possível. E eu, se não sou economista, consigo entender o que está acontecendo, vou tentar trazer para vocês, porque acho que é uma coisa bem relevante para a geopolítica internacional, da maneira mais didática possível. Possíveis comentários, galera, fiquem à vontade, tá? Xingamentos, claro que vão ser excluídos com toda certeza. Acho que eu mereço, não sou idiota nem coisa do gênero, tá bom? Mas voltando aqui. Então, o Japão, para tentar incentivar a atividade econômica, muitas vezes pratica uma taxa de juros até mesmo negativa. E isso, querendo ou não, conseguiu incentivar a atividade econômica, conseguiu promover um crescimento do PIB, mas, ao mesmo tempo, estamos falando de um país que, apesar de ser a quarta economia do planeta, a Índia fala que já passou, enfim, a quarta ou a quinta, né, economia do planeta, é um dos países mais endividados do mundo, com uma dívida que chega a quase 260 a 250% do PIB. Claro que é uma situação peculiar em relação aos outros países, porque o Japão tem muito mais autonomia e controle dessa dívida. Mais de 90% dessa dívida é com o Banco Central ou com instituições japonesas. Não são dívidas externas, né, com o FMI, com o Banco Mundial, com os Estados Unidos ou coisa que valha. Então tem muito mais autonomia para fazer suas políticas fiscais. Vocês entendem que o Japão, desde o ano passado principalmente, começou a conviver com uma coisa que era quase inusitada, o aumento da inflação no país. Seja pela questão do preço dos alimentos, pelas questões climáticas, dificuldades econômicas. E aí é natural que quando você tem um processo inflacionário, tenha que subir a taxa de juros. É uma grande preocupação para os japoneses subirem a taxa de juros, porque grande parte da dívida, esses aí 250 ou 60% aí do PIB, está atrelado à taxa de juros do Japão. Se o Japão sobe essa taxa de juros, fica mais difícil você conseguir pagar essa dívida. E é aí que entra a Sanai Takaichi. Em meio a todos esses desafios, todas essas dificuldades, ela dissolveu o parlamento, antecipou o processo eleitoral, convocou novas eleições e tem grande apoio da população para conseguir colocar ela, a maioria, no parlamento e fazer políticas de expansão fiscal, aumento dos gastos e redução dos impostos, para acelerar a atividade econômica, muito baseado no que o Shinzo Abe fez no passado. Isso gera temor nos mercados. Porque se ela está falando de ter uma irresponsabilidade fiscal, isso pode trazer uma desvalorização do iene. Desvalorização do iene, uma inflação, pode fazer com que o banco japonês, Banco Central, seja obrigado a subir a taxa de juros.
subir a taxa de juros, como apresentei para vocês, em um país que tem 250 a 260% de dívida em relação ao PIB, é uma grande preocupação. Além de tudo, nós temos que tomar um cuidado, porque a ligação nesse mundo tão globalizado entre Estados Unidos e Japão é muito próxima. Em que sentido, professor? Sabe o que muitos investidores faziam? Uma coisa que a gente chama de carry trade. Ou seja, eu pego o dinheiro emprestado com o Japão, já que os juros eles são baixíssimos ou negativos, e compro com esse dinheiro que eu peguei do Japão títulos públicos americanos, que é o país, teoricamente, mais confiável do planeta, dólar com moeda mundial e por aí vai. Para vocês terem uma noção dos valores, a gente fala de quase 1,2 trilhão de dólares em títulos públicos que têm algum tipo de participação de dinheiro japonês. Ou do próprio Estado japonês fazendo a compra, ou desse carry trade. Eu me endivido, pego o dinheiro emprestado com o Japão pagando juros baixinho e contra o título americano, que é a economia teoricamente mais confiável do planeta. Se o Japão vai subir a taxa de juros e não vai conseguir... Porque como que funciona a dívida no Japão, né? Pô, foi lá, contrair, emitir título, tudo tal. Tá vencendo aqui esse título. O Japão não tem dinheiro para pagar. Sabe o que ele faz? Rolagem da dívida. Eu contraio nova dívida para pagar a dívida anterior. Só que aqui a taxa de juros estava, sei lá, 0,5%. Agora a taxa de juros está em 3,7%. Pra gente, 3,7% é um sonho, né? Nossa taxa Selic está em 15%, mas pro Japão isso é gigantesco. Vocês entendem a preocupação do Japão? Será que eu vou conseguir pagar essas dívidas anteriores com essa taxa de juros em 3,7% e com a Sanai Takaichi prometendo expandir os gastos, isso fazendo possivelmente até subir ainda mais a taxa de juros? Isso gera um temor que o Japão não consiga honrar com as suas dívidas e seja obrigado a vender os títulos americanos para pagar os seus credores. A gente está falando de 1,2 trilhão de dólares em títulos americanos. Imagina um monte de título americano sendo vendido pelo Estado japonês, pelos investidores japoneses, ofertados no mercado. Os Estados Unidos vai querer que alguém compre esses títulos. Sabe o que vai acontecer com os juros? Vai subir, porque o prêmio vai ter que ser maior, porque existe uma oferta muito grande de títulos e pouca demanda. Então vai ter que subir os juros para gerar mais interesse. Só que a questão é que os Estados Unidos controlam a economia mundial. Se os americanos eles sobem os juros, naturalmente, por exemplo, imagina um investidor. Poxa, será que eu vou investir no Brasil ou nos Estados Unidos? Será que eu vou investir em dólar ou em real? Cara, o dólar é muito mais confiável. Os americanos, né, por mais com as dificuldades, governo Trump e tal, pô, o Brasil é visto como um país emergente, é um país de risco. Mas muita gente prefere investir no Brasil. Pô, o Brasil tá com uma taxa de 15%, o juros real tá acima de 10%. Vale a pena investir no Brasil. Se os Estados Unidos sobem os juros, para que eu vou investir no Brasil, correr esse risco de investir em real, que é uma moeda muito mais inflacionária? Vou investir nos Estados Unidos, que é um país muito mais seguro. Então, se os americanos sobem, o Brasil vai ter que subir os juros para continuar sendo atrativo, o México vai ter que subir os juros para continuar sendo atrativo, sob o risco de fugir dólares do nosso território para ir dólares para a economia americana. Subir os juros em escala mundial significa crise econômica, porque menos empresas também têm dívida, vai ter que pagar a dívida agora com 15% ou 17%, 20%, as empresas não conseguem o fluxo de caixa, a falência. As pessoas que comprariam imóveis, comprariam apartamentos, pô, mas tá muito caro pegar dívida, né? Deixa eu deixar para um segundo momento. Aí as empreiteiras fecham, aí as empresas de engenharia fecham, geram demissões, menos consumo, as empresas têm menos lucro, a gente entra no ciclo vicioso da economia. Ou seja, olha como é maluco essa economia globalizada. Uma possível expansão fiscal irresponsável da Sanai Takaichi pode comprometer os títulos públicos americanos, obrigar os Estados americanos a subir a taxa de juros e isso contaminar a economia global, porque esse é o poder dos americanos. Professor, deixa eu separar, eu, já juntar dinheiro, tal, colocar aqui debaixo do colchão. Calma, né? Por quê? O que a gente aprende estudando um pouco a história econômica mundial é que o capitalismo ele é extremamente resiliente. Então, se a gente pegar, por exemplo, né, que eu falei para vocês, professor, existe esse risco? Claro que existe. Não sou eu que estou preocupado, são os investidores internacionais que estão preocupados, né? Gente com grande poder de capital, diferente de mim. Mas o Japão, ele tem um controle muito grande. Como eu falei, se ele tivesse muito mais subordinado a interesses estrangeiros, com uma dívida atrelada à dívida externa, eu acho que a preocupação seria maior. Poxa, o Banco Central, ele pode atuar em coordenação com a própria Sanai Takaichi para conseguir fazer juros que não comprometam tanto assim a dívida do Japão, mas consigam funcionar como também um estímulo econômico. Outro ponto, a gente está contando que o plano da Sanai Takaichi vai dar muito errado, né? Meu Deus, vai se ferrar, vai gerar inflação.
E se ela conseguir promover, por exemplo, uma expansão dos gastos, que realmente promova o aumento da atividade econômica, que realmente promova o aumento da competitividade, o aumento das exportações japonesas, que consigam trazer mais dólares, e isso não gera inflação no país. Pode ser que seja um grande sucesso, entende? Então, calma, né? Só estou deixando para vocês uma situação de alerta, o que pode vir a acontecer caso o plano da Sanai Takaichi, que é arriscado, dê errado, mas eu acredito bastante na resiliência do mercado japonês. E você, galera, acha que pode dar algum tipo de problema para o planeta? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.